Ô meus queridos, mais uma vez aqui, Wilson Sena trazendo um caso real, fé em ação, né? Porque a gente ouve muitas pessoas dizerem assim, leio a Bíblia e não entendo nada, né? Ou outras pessoas dizem, leio a Bíblia e entendo, mas como colocar a fé em ação, né? Como colocar a fé em ação? Então, hoje eu trago um caso real para vocês de uma jovem, 30 anos de idade, mãe de 2 filhas, casada, que estava entre a vida e a morte. O médico falou para a família que se ela operasse, mesmo operando, ela tinha 90% de chance de falecer. E a irmã dela me procurou, e é essa história que eu quero contar para vocês de como a fé em ação pode transformar tudo, tá? O nosso tema de hoje é a pedra que não te deixa prosperar. Eu te peço o teu carinho nesse momento, deixa teu like, se inscreve no canal, tá? É um carinho, é um apoio que você nos dá para a gente continuar fazendo esses vídeos e trazendo essas histórias da vida real, da palavra de Deus em ação, que é o que importa, é quando ela tudo transforma. Sem mais delongas, eu gerenciava uma equipe e eu tinha uma vendedora que sabia da minha fé, sabia da minha crença. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, no Deus que tudo pode transformar. E a irmã dela estava numa situação crítica, a gente já vinha sabendo disso há um tempo, e ela sempre comentando do estado da irmã dela, né? Melhorou, piorou, aquela coisa, ela bem abalada, né? Por muitos dias, uma jovem, né? 30 anos de idade, 2 filhos, casada. Então, realmente um caso assim, muito triste, né? Muito complicado. E um dia eu estou visitando alguns clientes no mercado e essa minha vendedora me liga desesperada, em prantos, dizendo: chefe, a minha irmã, pelo que o médico falou, não passa de hoje, tem que operar, e mesmo operando a chance dela falecer é grande. E se eu puder, eu queria ir lá agora para a gente fazer uma oração e tentar, né, levar um alento para minha irmã. E ela em pranto, chorando muito. E imediatamente eu saí do cliente, dei a volta ao carro e me encontrei com ela. A irmã dela estava no hospital de uma cidade do Nordeste, hospital universitário. E eu encontrei com a irmã dela num supermercado e nós fomos até aquele hospital. O quarto que a irmã dela estava era um quarto que tinha um quarto amplo, né, que tinham 2 pessoas, 2 camas, né, um quarto, 2 pacientes distintos. A irmã dela estava com a cabeça imóvel, né, ela não podia se mexer, e era um problema no cérebro, ao qual o médico tinha se referido, que se fizesse a cirurgia, mesmo fazendo a cirurgia, 90% de chance de vir ao óbito, de vir a falecer. A família completamente desesperada, mas a irmã dela com um raciocínio perfeito, conseguindo falar, tudo bem, tudo certinho, né? Então me aproximei da irmã dela, cumprimentei, né? Começamos a conversar. A irmã dela era cristã, né? Conhecia um pouco da palavra. E a Bíblia tem uma passagem que diz: maldição sem causa não se cumpre. Então, uma das coisas que eu, na minha conversa com ela, comecei a fazer era procurar uma brecha. Qual a brecha que existia
ali naquela situação, para que o inimigo estivesse atacando, né? Talvez buscando ali, investigando essa possibilidade, e comecei a inquiri-la, perguntar a ela sobre a vida dela, e ela me falar que era bem casada, filhos. Eu perguntei a ela: se odeia alguém, tem uma falta de perdão? Comecei a perguntar, né, pedir licença, inclusive, para entrar na intimidade dela, né, porque se tem algo que te incomoda, alguma coisa, sabe, a gente às vezes traz, pessoal, o que eu chamo de pecado de carteirinha, sabe? Sabe aquele bolsinho da calça jeans que a gente bota moeda? Às vezes a gente guarda uns pecadinhos ali. A Bíblia chama aquilo de raposinhas que estragam a vinha, né? Então eu comecei a perguntar a ela, e todas as respostas dela eram muito salutares, muito boas, muito consistentes, né? E fui fundo, perguntei: olha, tem algum caso de adultério, alguma situação que... né? Porque, assim, espiritualmente, assim, não faz sentido isso aqui. Nós vamos orar, mas a gente precisa entender esse cenário, né? E mais uma vez perguntei: tem alguma falta de perdão no teu coração? E ela disse: não, de jeito nenhum. As pessoas que porventura me fizeram mal, eu sempre perdoei, até oro por elas. E naquele momento o Espírito Santo, ele me pega ali, ele me toma, e quando o Espírito Santo te toma, sabe, é como se você estivesse nas águas e a correnteza te levando. O Espírito Santo me toma ali naquele momento e usa a minha boca para dizer assim: é o seu marido. E ela muda completamente o semblante, e aquela moça que ali estava me atestando que perdoava, que não tinha problema com ninguém, ela enche os olhos d'água e diz: odeio meu marido, não o perdoo. E eu perguntei a ela o porquê, e ela disse que ele era viciado em videogames. Por incrível que pareça, pessoal, viciado em videogames. E eu perguntei como aquilo se passava, e ela disse que ele começou a jogar, e cada vez a passar mais horas jogando, até que perdeu o emprego, e hoje ela se via passando extrema necessidade, inclusive precisando de terceiros, de familiares, até para a alimentação da família. E aquilo despertou um ódio muito grande nela pelo marido, né? Então, o marido viciado em jogo, e ela odiando ele profundamente, porque na mente dela toda a destruição que estava acontecendo com ela, na família dela, era culpa dele. E naquele momento vem no meu coração, o Espírito Santo me diz: vou liberar a cura dela com uma condição. Ela vai pelejar, ela vai lutar, ela vai estar junto com o marido dela pela libertação dele, porque ele é um cativo, ele é um escravo desse vício, e ele também precisa dela. E naquele momento eu relato isso para ela. Eu falo para ela: olha, Deus está liberando a tua cura, né? Nós vamos orar aqui, Deus está liberando a tua cura. Se você lutar, pelejar junto com o teu marido pela libertação dele, você aceita. Por incrível que pareça, meus queridos, ela levou uns 5 minutos, essa moça estava entre a vida e a morte. Ela levou uns 5 minutos para me dizer que entraria nessa guerra, que liberaria esse perdão e que entraria nessa luta para a libertação dele. Ela tinha tanto ódio no coração que mesmo uma pessoa como eu, sendo usada por Deus, dizendo que Deus traria cura na vida dela, mas que ela teria que fazer aquele bem a outra pessoa, mesmo
ela tendo aquela oportunidade de voltar a viver a vida que ela tinha antes, ela levou uns 5 minutos para me dizer que sim. E quando ela disse que sim, que lutaria pelo marido, que liberaria aquele perdão, então eu me preparei para orar por ela. Mas lembrando, o quarto tinham 2 pessoas, então assim, eu não podia fazer a oração por uma pessoa e não pela outra. Eu me dirigi até a cama que estava a outra paciente, e ela obviamente tinha escutado toda a minha conversa, né? E eu perguntei a ela estava com a sobrinha e com a filha ao lado da cama. Eu perguntei à paciente se ela gostaria que orássemos por todos ali, mas se ela tinha alguma coisa também no coração, uma falta de perdão. E ela de pronto me disse: o meu marido não vale nada, mas eu o perdoo sim, meu filho, vamos orar, quero que você ore. Foi muito rápido, assim, ela muito legal, assim, sorridente, e convidei a sobrinha dela e a filha dela, que estavam do lado da cama, para entrar naquela oração, fazermos ali aquele círculo de oração, e elas disseram que sim, vamos orar. Mas naquele momento o Espírito Santo me diz: manda ela sair do quarto, as 2, porque elas não creem. E ali eu mudo o meu semblante, porque é o Espírito Santo falando, e eu digo: vocês não creem, se retirem do quarto. E é Deus falando, porque você imagina um estranho mandando você se afastar da sua mãe. Então elas baixam a cabeça e saem do quarto. E fica ainda a minha vendedora, que era a irmã da moça que eu fui visitar, e ela disse assim: o senhor, vou fechar a porta. E o Espírito Santo me diz assim: não precisa fechar a porta, você vai orar no meio do quarto e ninguém vai entrar nesse quarto. Então, com aquele perdão liberado nos corações das 2 pacientes que estavam ali, eu fui até o meio do quarto e comecei a clamar pelo Senhor, comecei a clamar pelos exércitos do Senhor, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Comecei a chamar pelos anjos do Senhor. Olha só, os anjos são destituídos de vontade própria, pessoal. Anjo não tem vontade, anjo está posto para cumprir a palavra de Deus. Ele se movimenta através da palavra do Senhor. Anjo não tem vontade própria, ele se movimenta através da palavra do Senhor. Então, fui citando a Bíblia: maldição sem causa não se cumpre, aquele perdão tinha sido liberado, né? E vejo agora os carruagens de fogo descendo do céu, cerco esse quarto com muralhas de fogo, tiro daqui agora todo o inimigo, toda a força do inimigo, extingo agora essa força do inimigo de todos nós. Perdão liberado, eu trago a cura do Senhor até essa sala, eu trago a cura do Senhor até essa sala, e oramos, e foi glória. A Shekinah do Senhor desceu naquele lugar, foi uma glória. E quando acabei a oração, me entra uma enfermeira e eu falo assim: olha, eu queria te pedir que novos exames fossem feitos nela, na irmã da minha vendedora, porque ela está curada. E a enfermeira olhou para mim como se eu fosse um louco, né? Eu até entendo. Mas ali acabamos, nos despedimos. Eu saí caminhando pelo corredor do hospital, dentro daquela glória do Senhor me envolvendo. E ali no corredor vou passando e diante de mim vai cruzando uma senhora. Ela olha para mim, eu olho para ela. Tinha um banquinho do lado, a gente senta. Nunca tinha
visto aquela senhora na minha vida. E ela senta, eu sento do lado, ela baixa a cabeça, começa a chorar. O Espírito Santo disse para mim: é o filho dela. E eu só repito, porque eu não sabia absolutamente o que estava acontecendo. Eu falei para ela assim: é o seu filho, não é? E ela balança a cabeça dizendo que sim. E o Espírito Santo diz: ele não vai morrer, mas ela tem que lutar para afastar ele daquela turma que ele anda. E aí eu apenas transmiti para ela, eu falei: olha, seu filho não vai morrer, não vai morrer, mas a senhora vai lutar para afastar ele dessa turma que ele anda. Então ela chorou muito, foi algo sobrenatural, porque eu nunca tinha visto aquela senhora. E ali oramos e me despedi dela, fui embora. Aquilo era um meio de semana. E passado alguns dias, poucos dias, eu recebo um telefonema da minha vendedora, irmã daquela paciente que estava entre a vida e a morte, chorando aos prantos mais uma vez, dizendo que novos exames foram feitos nela e que o médico tinha chamado a família e tinha dito: olha, não estou entendendo nada, porque tudo que tinha aqui não está mais, não, mudou tudo, o quadro mudou todo, eu acho que os exames estão errados, a gente precisa fazer de novo. Mas enfim, pelo que eu estou vendo aqui, eu vou dar alta a ela, mas vamos acompanhar, porque eu não entendi nada do que aconteceu aqui. Mas óbvio, Deus curou aquela moça, né? Então a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e o médico ele não podia entender nada mesmo, porque a cura veio do alto. Mas a cura veio do alto, pessoal, lembrando, a pedra que não nos deixa prosperar, o tema dessa mensagem. Qual a pedra que tinha no coração daquela mulher? A falta de perdão. O que é prosperar, pessoal? Prosperar é dinheiro? Também sim. Mas prosperar é saúde, é dinheiro, é qualidade de vida, é paz. Uma vida próspera é uma vida com saúde, né? com dignidade para você pagar suas contas, com paz para você criar seus filhos, para você se relacionar com outras pessoas. Esse é o shalom do Senhor, né? Que mesmo em meio a um ou outro problema que virá, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo com essas aflições, o shalom de Deus é essa paz, essa tranquilidade, essa certeza que você tem que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Então, existe uma pedra no coração dela. Olha, a Bíblia nos conta que Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, irmão de Marta e Maria, e Lázaro veio a falecer. E Jesus, bem resumidamente, Jesus ele chega, Lázaro já há 4 dias morto. A irmã de Lázaro fala para o Senhor Jesus: olha, ele já cheira mal, porque o Senhor estava diante da cripta, né? Lázaro já estava embalsamado, com aquela pedra que fecha a cripta. E ele já está aí, Senhor, há 4 dias, mestre. E ele já deve cheirar mal. E Jesus, ele diz assim: retirem a pedra. Retirem a pedra a qual fecha a cripta de Lázaro. Lázaro, voltando, 4 dias já morto, balsamado dentro daquela cripta. E Jesus diz: retirem a pedra. E eu queria perguntar uma coisa a vocês: o que é mais difícil? O Senhor dá uma ordem à pedra e aquela pedra se mover? Ou ressuscitar um morto? É óbvio que quem pode ressuscitar um morto pode tirar uma pedra. Mas o Senhor diz: retirem a pedra, aquela pedra da cripta que estava entre o Senhor Jesus e Lázaro. Olha, é essa pedra que está no nosso coração.
E Deus diz hoje para mim e para você: retirem a pedra. Qual é a pedra que está no teu coração que não te deixa prosperar, que não te deixa Lázaro voltar à vida? Os homens retiram a pedra e o Senhor dá ordem, e Lázaro sai cambaleante, mas sai vivo daquela cripta. E essa pedra, ela existe em muitos de nós. É um perdão por algo que a gente acha imperdoável, mas que não permite que as nossas orações cheguem até o trono da glória. Então, qual é a pedra hoje que está entre você e o Senhor Jesus? Qual é a pedra hoje que não deixa Lázaro, o teu Lázaro, voltar a viver? O teu casamento voltar a viver? O teu filho ser liberto? Você ser curada dessa doença? Qual é a pedra hoje, meu amigo, minha amiga? Qual é a pedra que você vai retirar do coração hoje? Agora, quando acabar esse vídeo, você vai dobrar o joelho, você vai orar por aquela pessoa, você vai perdoar, você vai telefonar, você vai fazer algo, mas você vai retirar essa pedra, você vai dizer: Senhor, eu libero o perdão, eu perdoo essa pessoa. Olha, existe o perdão. Às vezes a gente não perdoa o próprio Deus, a gente acha que Deus falhou conosco. Então esse é um perdão que você tem que trazer no teu coração, né? Você tem que manifestar esse perdão, você tem que ser curada dessa situação. Às vezes você não se perdoa por erros que você cometeu, você tem que se perdoar. Não é nem perdoar um terceiro, é se perdoar. E por último, perdoar alguém. Às vezes você tem um perdão que você não conseguiu de forma nenhuma manifestar a outra pessoa. Então, as tuas orações estão retidas. Para agora. Retira essa pedra. Como o Senhor Jesus disse: tirem a pedra. E ele deu ordem, e Lázaro saiu e voltou a viver. E a tua vida vai voltar a viver. A tua vida vai ressuscitar. Como quando o profeta estava diante de ossos secos, e Deus pergunta àquele profeta: podem esses ossos secos voltar a viver? E o profeta sabiamente diz: quem sabe é tu, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. E o Senhor dá ordem e diz: profetiza. Profetiza que esses ossos voltem à vida. E o profeta fez como o Senhor disse. E a Bíblia nos conta que aqueles ossos, eles se levantaram e juntas se formaram, e o Senhor soprou sobre eles, e dali levantou um grande exército. Quer tua vida próspera? Quer tua vida financeira próspera? Quer o teu casamento restaurado? Quer o teu filho liberto? Quer os vícios que te cercam, sejam de pessoas que você ama ou seus próprios curados? Tira a pedra do teu coração. Encontra essa raposinha, esse pecadinho de estimação que está no bolso, sabe aquele bolsinho da calça jeans, lá aquele bolsinho que a gente guarda a moeda, ali tem uns pecadinhos de estimação. Tira esses pecadinhos de estimação desse bolsinho, pede perdão ao Senhor. O Senhor diz que se a gente o buscar de todo o coração, se a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, Ele sarará nossa terra, perdoará dos céus. O Senhor diz que endireitará os nossos caminhos tortos. O Senhor diz que Ele, e só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é a pedra que não te deixa prosperar? Retira essa pedra hoje, é a mensagem que eu te trago. Retira essa pedra hoje, perdoa a si próprio, pede perdão a Deus, porque muitas vezes você está com raiva do próprio Deus. Perdoa a si próprio, perdoa a essa pessoa, ao seu marido, seja marido, filho, um amigo que te traiu, um ex-sócio, um familiar. Perdoa essa pessoa, perdoa, mas perdoa mesmo, sabe? Ora por ele, por ela. Retira essa pedra, o teu Lázaro vai voltar à vida e a tua vida vai fluir,
sabe, esse deserto vai, nesse teu deserto vão nascer rios de águas vivas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que essa mensagem toque o teu coração, porque no mesmo momento que eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, Deus aqui também está me tratando. Então, em nome do Senhor Jesus, que você seja curado e que tenha uma vida próspera. Em nome do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém.